Bom dia, gente. Eu passei até um bom tempo pensando o que falar agora nesse vídeo que eu fiz. Teve muita gente que veio falar comigo: ah, é normal, o cavalo do jockey não vira para a direita mesmo. Gente, isso não é normal. Todo cavalo vira para os dois lados. Não existe essa, é normal. Nunca foi e nunca vai ser. Quando o cavalo não vira para um dos lados, tem alguma coisa errada. Pode ser dente, pode ser dor muscular, pode ser dor na mão. Alguma coisa tem e você tem que ir atrás. Até porque esse cavalo, quando ele começou a trabalhar, ele sempre trabalhou muito, mas muito melhor para a direita do que para a esquerda. Tanto que até hoje, toda vez que eu vou galopar, ele pega o galope para a direita muito mais fácil do que para a esquerda. Aí vem alguém e fala: ah, mas é normal o cavalo do jockey não virar para a direita? Não é normal. Ele pode ter dificuldade, mas ele vira. Não existe essa de ele não faz a curva. Se ele não faz a curva, você tem que ir atrás e descobrir o porquê que ele não está fazendo, que foi esse caso. Na Kiro deu pra ver que ele tinha muita dor. E depois da Kiro, esse vídeo que eu coloquei aqui agora, foi um pouquinho mais de uma semana depois que os primeiros trabalhos a gente fez na guia e os primeiros trabalhos montados eu não filmei. Ele mudou muito do antes da Kiro para esse vídeo. Ele teve um trote mais alongado, pegou um trote muito mais gostoso que ele nunca tinha pegado e as curvas saíram muito mais fáceis. Você pode até ver daqui a pouco, quando ele começar a galopar, que ele vai fazer as curvas para a direita tranquilo. É claro que no começo é mais difícil do que no final, então as primeiras curvas ele escapa um pouquinho e depois ele vai entendendo, puta, não tá doendo, aí começa a funcionar, a vir melhor, tanto no trote quanto no galope. O trote, primeiro ele vinha num trote travadinho, ele, puta, não tá doendo, ele começava a trotar mais amplo, o pé começava a entrar. E a mesma coisa pro galope. Ele começou a galopar, aí ele já vinha com medo de sentir dor. Ele começou a perceber, nossa, não tá mais doendo, não tá mais doendo. E as coisas começaram a ficar cada vez mais fáceis, porque ele percebeu que nada estava doendo. A primeira curva, ele queria escapar um pouquinho, a gente continuava. A segunda, escapava um pouquinho menos, a terceira menos, até ficar bom. E isso vale para ambos os lados. É claro que para a direita ele já estava com uma dificuldade maior, porque ele estava com dor, ele estava com bastante problemas que resolveu na quiropraxia, mas para o outro lado também ele estava um pouquinho travado, bem menos. E você pode ver nas filmagens que vai melhorando as curvas. É claro que assim, esse vídeo foi uma semana após a quiropraxia. Você pegar o cavalo hoje, um mês depois da primeira sessão de quiro, ele já é outro. No final desse vídeo tem os vídeos saltando, que dá pra ver ele galopando pra direita, fazendo as curvas bonitinhos. E outra coisa, a quiropraxia não é uma sessão e acabou, já era. É um tratamento. Então ele fez uma sessão, ele fez a segunda sessão agora faz 2 dias. Hoje é domingo, ele fez na sexta-feira. É claro que daqui a um mês ele vai fazer a terceira, até a gente ver que ele zerou. E o ideal é fazer com todo e qualquer cavalo, ajuda muito, principalmente cavalo de esporte, é demais. E você viu, ele fez as 5 voltas para a direita, bonitinho, certinho, coloquei o passo tranquilo, vamos para a esquerda, vamos galopar para a esquerda. Tudo que se faz para um lado, se repete para o outro. Mesmo tempo, mesma quantidade. Isso daí é uma coisa que é muito legal ficar na nossa cabeça, porque a gente tem que exercitar a musculatura do cavalo igualmente para ambos os lados, para ele não ficar desregulado, para ele não ficar desequilibrado, para ele não ficar com um lado mais forte que o outro. Então, tudo que você faz para um lado, você tem que fazer para o outro. Você vai dar 5 voltas galopando, o outro lado são 5 voltas galopando. São 10 voltas galopando, o outro lado são 10 voltas. Não importa, ele está melhor para esse lado do que para o outro. Trabalha os dois lados no mesmo tempo. Se para um lado a musculatura dele está mais forte do que para o outro, esse exercício vai ser diferente. Por mais que você faça, são 5 voltas para um lado, para 5 voltas para o outro, para o lado que ele tem mais musculatura, 5 voltas vão ter um efeito menor. O lado que ele tem a musculatura mais fraca, essas 5 voltas vão ter um efeito maior. Então, sempre fazer a mesma coisa, a mesma quantidade, ao mesmo tempo para ambos os lados. E o Isla fechou 3 anos e meio, agora dia 23 de março. Ele fechando 3 anos e meio,
ele já tá com o corpo mais preparado, as articulações, os ossos mais preparados para um trabalho um pouco mais forte. Então eu comecei ainda mais depois que ele fez a quiro, que ele tá com a musculatura melhor, já não tá dolorido, a pegar um pouco mais forte no trabalho e voltar o trabalho de salto. Então ele voltou a saltar e agora a gente está saltando com uma frequência maior. Você vê aqui, eu voltei a saltar, botei um xizinho, coisa simples, ao trote, para ele ver o obstáculo, ver a reação dele. E o mais importante com o potro, a gente vem ao trote para o cavalo pegar a batida. Ele tem que vir trotando um trote bom, pegar, fazer uma batida, um salto redondo, cair para o lado tranquilo. E é muito bom fazer com o potro. A gente sempre começa ao trote por causa disso. Para ele pegar a batida, fazer força, fazer redondo. Tem que cair do outro lado sempre calmo. Não importa qual seja a idade do cavalo, o nível do cavalo, ele tem que saltar e do outro lado ele tem que estar calmo. Você tem que querer dar um alto, você tem que fazer um alto. Você quer voltar ao trote, você tem que conseguir botar o trote, ele não pode brigar. Isso que é a condução que ajuda tanto nos percursos. Um cavalo com uma condução fácil, um cavalo que você põe a mão e volta fácil, você põe a perna e ele avança fácil, um cavalo que te responde rápido, é 1000 vezes mais fácil do que um cavalo que seja difícil de condução. E a gente tem que trabalhar essa condução desde potro. Então é para ir ao trote, vai ao trote. É para dar um alto, dá um alto. É para virar, é para virar. É para avançar, é para avançar, é para voltar, é para voltar. E tudo sempre feito na calma. Quanto mais calma ele tiver, mais fácil vai ser o trabalho e mais gostoso vai ser para ele. E agora avançando um pouquinho pro final do vídeo, isso daqui foi agora na sexta-feira, a gente começou a passar o cavalete. Ele já tinha passado o cavalete várias vezes, só que cavaletes com distâncias de 3 metros, que seria o cavalete ao galope, ele passou ao trote, e também os cavaletes mais curtos. Essa foi a primeira vez que eu coloquei um cavalete realmente de 1,25 m passando com ele. E ele tá aprendendo. Como você viu a primeira vez que ele passou, ele fez tudo que não devia. E é normal, ele não sabe como fazer isso. Ele olhou e falou, meu Deus, é galope, é trote, o que eu faço? Vamos passar pro outro lado de qualquer jeito. E qual que é o segredo de ensinar o cavalo? Ignora o que tá errado, recompensa o que tá certo. Deu errado, vai de novo, vai de novo, vai de novo e vai de novo. Que nem, ele veio, ele passou tudo galopando. Ele fez o mais difícil, ele teve que fazer força, ele teve que usar a elasticidade dele, ele fez o mais difícil, ele deu um kick em cada vara. Tá errado, não tem problema, continua, volta ao trote, vamos de novo. E vai fazendo. Quanto mais você ignorar o que tá errado e recompensar o que tá certo, mais fácil vai ser para ele aprender. Ele sabe que não vai acontecer nada se ele bater na vara. Ele sabe que ele não precisa correr. Ele só tem que entender que ele consegue passar trotando. Você vê aí, ele começou trotando, ele falou, puta, eu acho que não vai dar, e deu um galope. Não tem problema. Volta pro trote e vamos de novo. Ele tem que entender que não é um bicho de 7 cabeças. Isso vale a mesma coisa para quem tá em cima. Relaxa, respira, vamos de novo. Deu errado, deu errado. Bola pra frente, vamos de novo. Volta ao trote e continua. Uma hora vai dar certo. E tem que passar várias e várias e várias vezes. O cavalete é um exercício muito legal, porque ele exercita toda a musculatura que ele usa no salto, só que sem o impacto do salto. Então o cavalo tem que mexer a espada, tem que mexer os posteriores, tem que fazer força, tem que olhar para baixo. Então ele se mexe inteiro, só que não tem o impacto do salto. Então é um exercício muito importante do cavalo saber fazer, do cavalo saber fazer bem, para ele fazer a vida inteira dele. Ele vai aprender agora uma coisa que ele vai usar até ele se aposentar. Tanto que uma das coisas que é mais utilizada na escolinha é o cavalete. A gente utiliza na escolinha não para os cavalos, é claro, usa para os alunos. Mas é muito importante que um cavalo saiba passar um cavalete e que ele passe bem. E você fazendo esse trabalho, você exercita muita coisa. Você exercita a cadência, você exercita a retidão, você exercita a musculatura, você consegue mexer muita coisa que é muito importante. E é um exercício, como eu falei, ele vai fazer hoje, ele vai fazer amanhã, ele vai fazer depois e pro resto da vida. Ele tem que estar na rotina, ele tem que estar no dia a dia de qualquer cavalo. É muito importante e ajuda muito. Então aqui você vê, ó, depois de várias vezes, essa ele passou quase boa. Ele foi dar o trote, no finalzinho ele deu um galope.
Não tem problema, vamos de novo. A hora que ele entender que ele viu que vai ficar fácil, ele nunca mais galopa, porque galopar, como eu falei, é muito, mas muito mais difícil, tem que fazer muito mais força. É muito apertado, não cabe um lance de galope. Tem que ser trote. E o que ele faz? Volta ao trote, vamos lá. Será que vai passar de novo certo? Será que vai passar errado? Deixa ele aprender. O único jeito de se aprender é errando. Olha que belezinha. Ele passou trotando, agradou. Recompensa. É isso aí. Você ignora o que está errado, recompensa o que está certo. Daqui a pouco o cavalo só vai fazer o que está certo. Ele vai fazer o que é mais fácil para ele. E querendo ou não, ele é um potro muito inteligente. A hora que ele começou a entender, é assim que tem que fazer, ele saiu e fez. Ele vai ter uma dificuldade ou outra, como qualquer cavalo tem normal. Aqui, ó, você vê, eu falo que ele é meio besta. Ele se pegou. Ele bateu mão no pé, ele faz essas coisas de vez em quando, tanto que ele usa muita proteção. Ele usa as boleteiras, ele usa caneleira de cor de milho, ele usa um monte de proteção porque ele se pega. Não tem problema. Volta ao trote e vamos de novo. Até ele entender perfeitamente o que ele tem que fazer e fazer direito. Isso, como eu sempre falei, não é um exercício de hoje, é um exercício para fazer várias e várias vezes. Com qualquer cavalo. Então você vai fazer hoje, vai fazer amanhã, vai fazer depois. Passou certo, toque belezinha, vamos de novo. Ele já passou certo vindo para cima 2 vezes. Ele tem que passar certo indo para baixo agora. Então, a primeira vez foi quase, ele deu uma bobeada ali na saída. Vamos ver se agora ele faz direito. A hora que fizer direito, agrada, tá lindo. Dia seguinte, vamos fazer a mesma coisa de novo. Agora, como ele vai passar dessa vez? Ele entra o trote, ele alonga o trote, ele passa bonitinho, certinho. Ó que perfeito. Segue reto. Alto, agrada o cavalo, tá lindo. É isso que ele tem que saber fazer. E depois do cavalete, eu coloquei ele para fazer a primeira ginastiquinha dele. Então, uma ginástica básica. Entrada ao trote, varinha 2,70 m, 1x. Passou esse x bem, entendeu que tá tudo certo? A gente começa a montar a ginástica em si. Primeiro a gente passa para os 2 lados para ele ver certinho e como eu sempre digo, fez uma coisa para o lado, faz a mesma coisa para o outro, para estar sempre equilibrado. Ele passando esse x, vai ter 6,5 metros, vai armar um x atrás. Então fica a varinha, 2,70 m x, 6,5 metros x. Um lance. Entrada ao trote, um lance normalzinho. Os obstáculos, como ele é muito novo, como ele está aprendendo, vão ser baixos. Para ele aprender o que é um composto, o que é uma ginástica. As primeiras vezes, é claro que ele olha e fala, meu Deus, o que é isso? Mas depois ele passa tranquilo, ele entende, tá, o meu lance tem que ser de tal tamanho, eu vou conseguir saltar. Esse primeiro lance que ele deu foi muito curto, a distância saiu longa, ele deu um salto meio aberto, meio espalhado para o X, mas passou. O seguinte ele já sabe mais ou menos a distância que ele tem que dar, qual que é o tamanho do lance, fica mais confortável. Então, passou bem essas 2 vezes com esse X, vamos botar um X um pouquinho mais alto e passar de novo, mais 2 vezes, uma para cada lado. Você vê agora que ele já entendeu o tamanho que tem que ser do lance dele e já ficou um lance muito confortável. Já ficou quase que um lance de cavalo normal. Então ele já entendeu o que ele tem que fazer e tá fazendo bem. Então, passou bem esse X, vamos botar uma vertical para ele conhecer. Ele nunca passou uma vertical, essa vai ser a primeira vertical da vida dele. Então vamos lá, vamos passar uma verticalzinha, mais ou menos 80 centímetros, para passar bem. Ele vem, deu um salto tranquilo, redondinho, vamos de novo. A vertical, as 2 primeiras vezes ele deu um salto um pouquinho aberto, ele não arredondou tanto, ele foi um salto mais flechado, mais sem ligar muito o que ele está fazendo. Tanto que você vai ver o segundo salto é mais ou menos o mesmo estilo, ele é um pouquinho flechado, sem estar prestando muita atenção no que ele está fazendo.
Como eu não gostei muito desses saltos, falei, não, vamos fazer de novo para dar um salto bom. A gente só termina quando realmente dá um salto bom, você agrada, porque o cavalo tem que saber o que tá fazendo a coisa certa. Eu fui de novo e ele deu um salto redondo. Deu um salto redondo, bonito, alto, agrada, acabou. Tá lindo, vai pra cocheira.